Esse vídeo é para quem está ou pretende estar em um relacionamento. Todos nós temos forças e fraquezas. E quando a gente entra em um relacionamento, a gente leva tudo isso junto, as nossas potências e as nossas fragilidades. Quando o casal decide somar as potências para o relacionamento funcionar, o que acontece? Você tem muito mais conquistas, o casal amadurece junto, ele tem uma vida financeira saudável, um ajuda o outro, existe maturidade no relacionamento porque vocês estão somando as forças e isso vai fazer o casal ir para frente. O que normalmente acontece, e que isso é muito comum nos relacionamentos que eu vejo nas pessoas que me procuram? O casal foca nas fraquezas de cada um, que também existem em nós, e elas precisam ser trabalhadas, não ignoradas. Tudo que existe dentro de nós pode ser melhorado, e aquilo que está fraco ou aquilo que a gente não sabe lidar, a gente tem a capacidade de melhorar. Tudo é uma escolha. Quando o casal foca nas fraquezas, simbolicamente, o casal está dessa maneira, de costa um para o outro e olhando apenas para as fraquezas. E o que vai acontecer no relacionamento? Não vai ser um relacionamento feliz, porque é como se um tivesse de costas para o outro. Então, sempre vai ter aquela questão, vai ter ciúme, vai ter insegurança, a vida financeira não vai andar de verdade, não vai ter aquela conquista dos objetivos juntos, e pior, às vezes o casal nem consegue olhar para os objetivos juntos, porque não está olhando um para o outro. Então, como que a vida vai acontecer daqui para frente se vocês estão de costas? Então, isso precisa ser mudado. E agora, como que isso aqui acontece? Por que eu falei que é uma escolha? Porque quando você chega na vida, você, o seu parceiro, sua parceira, você nasce em uma história que está sendo contada. E você, sem escolher, sem querer ou sem gostar, você tem uma origem toda aqui para trás. Todo o seu sistema, seus pais, seus avós, todo mundo que veio antes de você chegar. Quando você chega, a história já está andando e você herda muitas coisas. E quando eu falo herda, não é só de forma genética, a gente herda medos, características, fraquezas, potências, tudo a gente herda e a gente chega com essa bagagem. Quando a gente está em um relacionamento, a gente leva tudo junto e a pessoa que está com a gente também. E então, por isso que acontece dessa forma, porque você já chega com tudo isso na vida. E a gente não tem escolha. Isso não tem escolha. No solo que você cai é onde você cai. Você vai ter que se desenvolver ali, como se você fosse uma semente. Você vai precisar lutar para construir a sua história. A sua origem, ela faz parte de você. A sua história é você quem constrói. E como que muda tudo isso? Tendo consciência de para onde você está olhando, para onde cada um está olhando, porque o saudável do relacionamento é um estar do lado do outro, com as suas potências, trabalhando as suas fraquezas e indo rumo aos objetivos, bem definido pelos dois. E aí como que muda tudo isso então, além de ver? Aí é um processo individual de cada um. Aí precisa olhar para isso de forma individual, cada um dos dois, para entender o porquê está olhando para as fraquezas, da onde está vindo isso especificamente do sistema de origem de cada um, para daí então evoluir e para daí então o relacionamento dar certo. Sem isso, o relacionamento sempre vai ficar patinando, porque não está sendo de fato um do lado do outro. E relacionamento saudável é um andando do lado do outro do mesmo tamanho. E do mesmo tamanho eu digo por quê? Porque tem casal que se comporta dessa maneira. Então, digamos, aqui é o parceiro e aqui é a parceira, como se fosse pequena. Vai exigir do parceiro um cuidado que ele não vai poder suprir, porque é como se tivesse do tamanho errado, como se ainda tivesse ali a criança que não evoluiu. Mas acontece a mesma coisa com o contrário. Digamos que tem o homem pequenininho e a mulher adulta. A mesma coisa, vai querer ser tratado como criança e ela está muito mais à frente, não vai dar certo também. Então, por que isso acontece? Por causa do nosso sistema de origem, aquilo que a gente traz e para onde a gente olha. Então, o teu relacionamento, você está olhando para onde? Para as potências ou para as fraquezas? Isso é uma escolha, você pode mudar, porque você pode olhar para isso
e transformar a sua vida de uma forma diferente. Então, sim, é uma escolha. Claro que não é uma escolha de forma consciente, você não vai simplesmente, ah, não, então agora eu vou mudar. Não, é um processo terapêutico, você não chegou aqui simplesmente, não, eu quis ser assim. Não é assim, ninguém escolhe sofrer simplesmente. Você às vezes está num lugar porque desconhece que pode ser diferente, mas pode ser diferente, a gente tem escolha. E se você gostou do vídeo, se você se identificou aí em algum desses exemplos que eu dei, escreve nos comentários para eu saber. E eu vou trazer mais vídeos explicando dessa forma, porque da forma visual fica muito mais fácil de entender. Se vocês quiserem sugerir temas para que eu fale sobre as dinâmicas, não precisa ser só sobre relacionamento, pode escrever nos comentários que se for um tema bem interessante eu trago para vocês.